E a gente tem uma profecia de traição. Aqueles que foram traídos, aqueles que foram usados, aqueles que sentiram a dor de perder alguém, mas não só perder alguém, ser traído por essa pessoa das mais diversas formas. A traição não significa só a gente trair o corpo, sexualmente falando. Existem outros tipos de traição. E isso está vindo aqui como uma profecia. Que profecia é essa, né? A profecia da verdade. E você carregar a verdade daquilo que aconteceu, daquilo que se passou. E em momentos de extrema incerteza, em momentos que, inclusive, essas pessoas possam diferenciar a história do que aconteceu, tentar encobrir, mentir, trazer dúvida, você conseguir sustentar não a história em si, mas a verdade. A verdade, ela vive em você aqui. Ela vive em você. E você deve sustentar essa verdade, que é o que a cartaz de espadas está falando. Você tem que segurar a espada do discernimento. Muitas coisas vão mexer com a sua cabeça, inclusive com as suas emoções. Depois, né, desse evento, pode ser que tenha pessoas que já passaram por isso há muito tempo, ou estejam passando. Você é a pessoa que vai sustentar o justo, o certo, o correto na sua vida. Fazer isso na sua vida. E aí você é vitorioso. A partir dessa dor, essa dor ela traz um ciclo perfeito de liberdade, avanço, moderação para você. E você aqui sendo representante de um coletivo de pessoas, sendo representante talvez de muitas pessoas que passaram por isso, não tiveram a voz, não puderam escolher diferente, não puderam fazer diferente. E chegou a hora. Você deve ficar tranquilo com isso, você não deve estremecer com as mentiras, com as inverdades que vão colocar em você, e você deve se manter ciente, entendimento. A justiça, ela vai vir, ela vai chegar para aqueles que precisam, e isso vai trazer um senso de correção. Não necessariamente porque você vai ser recompensado com algo que lhe foi tirado, alguma coisa assim, mas porque você vai ter a oportunidade de viver a vida que você sempre quis. E não só, eu quero viver aquela vida. Não, a vida que foi destinada para você. Só que essa vitória, nesse momento, ela pode não estar tão aparente, ela pode não ser tão aparente. Ela existe, ela está vibrando no campo. E por ela ainda não ser tão aparente, ou seja, os resultados não serem tão perceptíveis, você muitas vezes se pega nessa carta aqui, numa certa dúvida. Tá, eu entendo isso, às vezes eu sinto no meu coração, eu vejo alguns sinais de que minha vida está mudando, mas nem é tanto assim. E aí o tarô abre aqui a carta da estrela, que é um momento de plantio. Essa mudança, ela não só vai acontecer, mas enquanto esse processo acontece, você tem, além disso, a oportunidade de plantar coisas novas. Paz e quietude depois da tempestade. Um outro ponto também dessa carta é que depois desse trauma, que para muitos foram um trauma, a gente tem finalmente um momento de paz, um momento de quietude. E esse momento ele é muito mais interno do que externo, porque às vezes a gente ainda está em circunstâncias que a gente não vai ter isso sendo refletido no externo, mas a gente vai conseguir encontrar isso dentro da gente. Catarse, inspiração e esperança, otimismo e clareza. Então você ter a esperança, você ter o otimismo de que essas coisas acontecem, vão acontecer, porque você tem a clareza do que aconteceu antes disso, né? Causa e consequência. As coisas vão mudar, meus amigos. As coisas vão mudar. A carta do mago é transformação, né, dos elementos. É aquele que trabalha com os elementos, é transformação. Tem uma mudança aqui muito forte acontecendo, muito. Você precisa ser forte agora, tá? Porque você pode estar se encontrando nessa situação aqui, com medo, angustiado, às vezes até se sentindo culpado, né? Por tudo que está acontecendo, invertendo os papéis, arrependido, triste. São todas as emoções misturadas, mas calma, porque esses sentimentos eles são impulsos que vêm lá de dentro, né? Essa situação ela não trouxe só isso que a gente falou até agora, ela também traz as nossas inseguranças para
para cima. Então, seja forte nesse sentido. Você vai conseguindo lidar à medida que essas emoções e esses sentimentos vierem, né, para serem sentidos. E tudo isso está acontecendo porque você tem essa capacidade aqui. Todos esses sentimentos ruins, negativos que estão vindo, eles estão vindo também porque você tem essa capacidade. Não só capacidade, você tem essa possibilidade de transformar uma coisa em outra, tá? A carta do mago aqui ela é muito importante. E aqui, pra gente não estender tanto assim, né? Vamos fazer talvez uma transição para leituras mais longas, mas a gente vai aos poucos. A gente tem aqui uma pessoa que pode se sentir presa em tudo isso. É tão absurdamente difícil e intenso que a gente se sente preso e paralisado, né? É esperado também. É uma reação esperada porque é um processo desafiador, tá? Que a gente tem antagonista, uma coisa que é resistência, né, desse processo, é o desafio, é o obstáculo. O oponente, ele é forte. Às vezes não é uma pessoa específica, às vezes é essa situação em si. E é nesse momento que a gente tem que fazer a busca interna, a nossa busca interna, para conseguir achar um melhor caminho. Contemplando, pensando, estudando. E a gente vai achar o melhor caminho, tá? A gente vai achar. Introversão e recuo. Então a gente conseguir olhar para essas coisas. Olha para esses movimentos internos de emoção, né? Quando tal coisa aconteceu, eu me senti assim. Daí você vai entendendo, mas por que eu me senti assim? Eu poderia ter me sentido diferente? O que me levou a me sentir dessa forma? Quando tal outra coisa acontece, eu penso isso. Mas por que eu estou pensando isso? E esse é o processo, meus amigos.